Fala pessoal, estou aqui com duas feras aí, João Estrela e Serginho Ronjakov. Que dupla, que trio, né? É um trio, tem mais de um século junto aí de experiência sobre consumo, né? E agora sobre sobriedade. É verdade. É um encontro interessantíssimo, né? Eu acho que cada um tem uma visão, cada um tem também um jeito parecido de ver as coisas, né? Mas eu acho que vai sair ideia de cada canto, né? E que a gente vai conseguir chegar a um ponto de evolução em relação a tudo. E de integração, assim, em relação a cada estilo, a cada forma de trabalhar, a cada mensagem, né? Planejamento da própria vida ou quando está ajudando alguém, etc. E falando assim com meio leigo, né, mas querendo expor assim, sobre a parte da ativa de cada um, né? Uns poderiam usar por inclusão social, outros por mera curtição, por viver aquele momento do rock and roll, da energia, de aproveitar os momentos, aproveitar o só por hoje, mas de uma forma da ativa, né? E outro por usar de uma maneira assim para combater alguma comorbidade mental, porque achava que tinha uma crença de que ficava mais inteligente, mais focado, com a memória melhor, né? Cada um fazendo suas escolhas que meio que hoje considero equivocadas, né? Aprendendo com a sobriedade, com esse despertar espiritual, levando em consideração esse tal do programa, né? Da recuperação, de seguir o sugerido, de poder trabalhar os princípios, mas também com muito senso de humor, né? Pegando o controle para si próprio às vezes, para ter o livre-arbítrio, né? Tomar as decisões da vida, mas sempre nessa dicotomia do equilíbrio, né? Sabendo seguir o sugerido, obedecer e também, mas ter o livre-arbítrio, aprender poder ter a chance de errar, né? Fazer as próprias escolhas, mas ter novos erros, né? Não aqueles mesmos erros da juventude, né? Novidades surgem, né? E eu achei interessante essa coisa eu ri aqui, mas é o só por hoje da ativa. Né? Que é aproveitar o momento que você não vai vou fazer hoje, né? Mas amanhã tá lá de novo e tá lá de novo. Né? Chega uma hora que tem que fazer escolhas. Né? No consumo eu percebia muito que eu queria viver como se não houvesse o amanhã, né? É o só por hoje divertido que você falou. Então eu gastava o dinheiro, o tempo para mergulhar no consumo de drogas, falando, amanhã talvez não exista. Então me apoiava nisso para me encontrar usando droga e não deu certo, né? Pelo visto não deu certo. Mas tudo tem, assim, as histórias das vidas das pessoas têm sempre umas engrenagens que vão se formando e é meio estranho você pensar, tudo aconteceu por causa disso aqui, né? Porque agora eu estou fazendo palestra para 1.000 pessoas e estou ajudando as pessoas, etc, etc. Mas está tudo muito interligado mesmo, né? Essa questão de você ter passado por tudo que passou, eu, que fez com que você evoluísse para um caminho que passou a ser mega importante para um monte de gente, para você mesmo, para tua família, mas assim, eu sou músico também, produtor, mas é de um prazer gigante quando eu estou conversando com pessoas e falando sobre essa questão da saúde, né? Da sua própria saúde mental, física, as fragilidades que sempre estão aí. Nas palestras que você dá na escola. Palestras, escolas, de todos os lugares que eu fui, faculdades, inclusive até para a própria Polícia Federal eu tive envolvimento em relação a colaborar com a queda de índice de suicídio entre agentes federais. Fui convidado pela superintendência e fui justamente fazer esse debate, essa reunião, num lugar onde eu estive encarcerado, né? Por 4 meses. Então, a vida é muito doida. E importante o que o João Estrela está falando. Essas viradas. Eu vi o filme dele ontem, né? O Meu Nome Não é Johnny, pela segunda vez. E quando você vê o filme pela segunda, pela terceira vez, você percebe alguns detalhes, né? Alguns detales que até então ali, né? Passava despercebido, né? Que ele
Não era um crime organizado, era um crime desorganizado, porque ele só queria consumir. Ele não Agora, queria... a saúde desorganizada também. Não, e aquela cena que quando ele recebe a primeira dura, você tem mandado? Mandado tá aqui, ó, o juiz Smith Wells, quer ver ele falando? Pô, aquela cena. E o mais legal dessa energia. E o mais legal dessa energia, que eu tenho certeza que vocês estão percebendo do outro lado aí, a gente está com uma energia muito grande, uma conectividade muito grande, uma sinergia muito grande nós três. Não tivemos ensaio nenhum e daqui a pouco a gente está palestrando na OAB, na TV OAB Barra, e aqui são os bastidores para a gente bater esse papo. É um esquenta, né? É um esquenta na forma de palestra, é uma pré-palestra, né? Na verdade é um making off que a gente está fazendo aqui. E uma outra cena que eu achei muito bacana foi você preocupado com a sua mãe, né, no filme, que não gostaria que ela... a família, a codependência, né, e o quanto a sua história de superação está impactando vidas, como a do Serginho, a minha. Muitas pessoas olham pra gente e vê um espelho, né? A pessoa se vê na nossa história. A nossa história serve como um espelho, né? Muito interessante. E qual é a parte do filme que você... aquela hora que você saiu, você olhou o Rio de Janeiro, começou a chorar e você negou. O pessoal ofereceu droga pra você negou. Aquela parte parece que foi um despertar pra você, né? Na verdade, o maior despertar que eu tive foi quando eu fui preso. Porque eu estava num ritmo muito forte de consumo de cocaína e LSD e bati naquele muro ali, cadeia, né? E aí primeiro que tem ali eu não conseguia diferenciar o que era uma abstinência de uma depressão, porque poderia ficar 10 anos trancado, né? Dava para diferenciar. Família, não tinha esse discernimento. Dado um trabalho danado para a família, etc. E como sobreviver, como viver nessa nova realidade, né? Então você vinha a 1000 por hora, esse impacto aí, para mim, foi muito importante, porque eu já buscava, e mesmo com bastante cocaína em casa, eu ficava 6 meses sem usar, 3 meses, 4 meses e tal. Intercalando, em momentos intercalados. Altos e baixos. Altos e baixos e tal, e eu acho que já estava aí procurando a saída, né? Mas é bastante complicado. Então essa muralha aí foi foi fundamental. Apesar de ter sido muito sofrida, eu aproveitei ela para crescer, para melhorar, para amadurecer, né? E tinha muito lá dentro. Me ofereciam, porque só oferece para quem não quer. Só oferece. É impressionante. Aí que a pessoa vem oferecer. Um monte de maluco. Isso é interessante. Porque é uma resistência mesmo. Quando você está decidido. Eu me lembro que quando eu decidi nunca mais usar no dia seguinte, cara, surgiu muita gente oferecendo. O ambiente ficou florido. João, para mim, eu gostei de registrar aqui. Para mim, nunca me ofereceram, desde criança, quando sentiram que eu tinha uma predisposição a querer usar drogas estimulantes para combater meu déficit de atenção ou para achar que eu ficava mais focado, melhorava meu desempenho, nunca me ofereceram. Sempre foi uma coisa que partiu de mim, né? Buscar as minhas recaídas, os meus lapsos. E eu sempre tive esse envolvimento. Sempre me admirei demais as pessoas mais velhas que estavam nesse circuito. Tanto do narcotráfico, aquele narcotráfico assim de pista, de asfalto. Eu percebia nos bares, quando eu passava, aquela galera assim que era bem sucedida, de juízes, desembargadores, empresários, que estavam no consumo com aquelas risadas emblemáticas, carismáticas, aquela animação artificial sempre me seduziu, sempre me passou uma energia muito positiva. Eu sempre me senti atraído de querer pertencer a esse grupo, dessas artificialidades carismáticas, das pessoas que sabem que são boas de resenha, que batem aquele papo gostoso, contam aquelas piadas. Eu sempre tive essa tendência a querer entrar nesse círculo social e nunca consegui. Então talvez por isso, quando eu vi o teu filme pela primeira vez, eu lembro que eu queria muito assistir esse filme com meu pai e com a minha mãe, e eles ficavam assim meio preocupados, né, de ver como eu ficava eufórico com aquele filme, mas
não vendo o lado negativo, assim, pô, tá vendo, Serginho? O João Estrela, que é um cara aí, você queria ser ele, né? Poxa, mas ele se ferrou, ele teve que parar de usar, ele teve que mudar a vida dele. Hoje em dia ele dá palestra, ele é um cara que tá limpo, né? Fala da sobriedade e tal. Você tá vendo esse filme e você fica com esse fogo de querer estar com essa galera doidona, de querer fazer acontecer, você tem que ver com outros olhos. Eu lembro quando eu vi o filme pela primeira vez, com 22, 23 anos, cara, aquilo me influenciou pro lado negativo. De eu achar que não, eu vou ser doidão, eu vou ser feliz sendo doidão, e as pessoas não vão se aproximar mais de mim, eu vou conseguir ser um doidão bem sucedido, vou aproveitar esse estímulo da forma mais... Eu não, sabe, eu via só com a ótica da coisa boa, a parte boa da vantagem de usar, entendeu? Mostra a mulher, mostra a mulherada, mostra a felicidade, aquela coisa da emoção, viver o momento com intensidade. Parece que é muito tudo festa mesmo. Às vezes, quando eu ia em alguns colégios e tal, algumas inspetoras ficavam preocupadas com isso. Porque lá do meio pro fim que vem a parte de ser preso, da coisa da casa. O prejuízo, né? O prejuízo da casa cair, não sei o que. Aí o prejuízo vem pro final, entendi. Mas o livro, né? No livro, que aliás o Sandro vai presentear para quem quiser mandar e-mail para ele. É o e-book do filme. Aquilo que deu origem ao filme. Tem todo mais um pouco mais rebuscada a questão psicológica do sofrimento ali que rolou, né? O filme, ele... Uma clareza no prejuízo, mas tem isso mais no também, livro. mas tende um pouco pro começo, fica muito marcado, que aquela festa, é o que você tá falando. Realmente a gente tinha contas pra pagar, né? O pessoal tinha queria ser bem sucedido no empreendedorismo. Agora tem uma cena no filme muito bacana que eu reparei, até dei um pause e voltei e falei, Serginho, preste atenção. Minha mãe estava junto comigo, preste atenção. Na hora que... E isso aconteceu comigo, eu me vi nesse filme. Na hora que eu vivia nessa vida de 20 anos de sexo, drogas e rock and roll, muito louco, 3 overdoses e tal, nessa doideira toda, às vezes, do mesmo doido, eu queria falar com a minha mãe, eu queria falar com meu pai, queria interagir, como eu não interagia, sóbrio, né? Mas eu mesmo louco queria. E teve uma cena que ele subiu lá, o pai estava jogando xadrez. Sim. E ele, no meio da festa, largou a festa toda, já estava no consumo, já há muito tempo. Ele falou, pai, o que ele está fazendo aí? Parece que foi ali um momento dele dar uma atenção de qualidade para o pai, naquele momento que já estava tossindo, já estava ruim de saúde, já estava com o pé na cobra, e o pai tratou ele com uma sabedoria, não deu lição de moral, não deu sermão, e falou, filho, vamos lá jogar, né? E meio que jogou, aí você acha que você vai ganhar de mim e tal? Aí teve uma conexão ali rápida, e o pai falou assim, o tempo é uma raposa. Um abraço. Mas tu tá muito apressado. Achei que eu tinha feito uma jogada incrível, brilhante, estratégica. Beleza, então, pai, acho que eu vou descer lá. Vai lá, filho, vai. Aproveita bem, porque, olha, o tempo é uma raposa, viu, meu filho? Quando você vê, já te levou tudo. Fique esperto com o tempo. Eu sempre fui maconhista, né? Então isso me despertou um lado espiritual do Rastafari, do Jah. Eu tive essa conexão, esse despertar xamânico. Mas, por outro lado, a maconha sempre me botou naquela depressão, né? Me fez ficar um pouco apático. Depois de uns 4, 5 anos fumando com regularidade, né? Eu acabei ficando um pouco apático e tal. E aí a gente se sente meio, né, desmotivado de ter essas conversas edificantes. Quando eu estava estimulado também, uma droga que nem a cocaína, eu ficava achando que as pessoas tinham que gostar de mim quando eu estava naquele efeito, de aproveitar aquela conversa comigo, mas aí as pessoas não queriam. Assim, os familiares, os amigos, eles ficavam assim, não, eu prefiro o Serginho como ele é. Se ele é apático, se ele tá meio que na bad, deixa essa depressão bater de leve, encara numa boa. Você não pode usar essa... Muitas pessoas me cobravam isso, que não, essa artificialidade você não pode fazer isso tá errado, isso aí. E eu por muito tempo relutei com isso, sabe, João? Eu achava que não, mas só porque é uma substância ilícita, eu não posso fazer uso dela para ter um momento mais feliz, mais marcante na minha vida, uma experiência mais válida de aprendizado. E não, Serginho, mas é uma coisa karmática, é uma substância fora da lei. Que foi muito... que era vendido como um antidepressivo. Ah, sim, na época do... Depois a coisa foi... na época do como é que é? Os efeitos colaterais foram aparecendo, né? Lá atrás, Freud divulgava muito essa substância, né? E essa parte do seu pai foi verídico, essa parte do filme? O que ali foi? Meu pai ficou
3 anos em depressão, ele fumava horrores, que é uma droga lícita, e que, Com o cigarro. assim como o álcool. Que o álcool acompanha tudo, né? Que os indígenas usam pra espantar os maus olhados, as energias ruins. Eles estão sempre com aquele cachimbo ali, que é uma maneira de fazer. É como se fosse uma coisa pra afastar os insetos também, né? Mas eu acho que é interessante que ele falou que o álcool acompanha tudo, O é álcool verdade. tá em todas, né? Assim, Por isso que é o chefe da quadrilha das drogas. Banca, né? Em geral, porque ele fala essa... Chefe da quadrilha das drogas é o álcool. é o chefe da... Chefão, não é a cocaína, não é o crack. Juntos aqui, a gente tem quase um século de experiência juntos. É um momento muito especial. Eu me vejo como vocês, né? 3 sobreviventes, né? Numa vida Bom encontro. De consumo e descontrolada, mas uma vida que agora a gente usou essa experiência toda para levar a mensagem para uma pessoa que está do outro lado agora, né, se identificando com tudo. Eu também, poxa, eu também em alguns momentos eu falava com a minha mãe muito louco, mas era muito rápido, depois eu já voltava para minha atmosfera da doideira. Eu sempre fui um cara de rua, eu ficava o dia todo na rua. Hoje sobra, eu sou mais caseiro. Olha isso. Sou mais caseiro, nunca fui tão caseiro assim desse jeito. Mas na sobriedade me deu uma vontade mais de estudar, de ficar mais com a mãe, com a família, de ter um outro tipo de vida, né? Porque a vida é totalmente um outro olhar, né? Outro olhar. Você amadurece muito com essas porradas todas. Amadurece muito. Que a gente toma, né? E que a gente, por tabela, né? Faz pessoas que nos amam também sentirem, né? E se preocuparem e tal. E uma parte no filme que eu gostei muito dessa daí, eu tenho que falar, é da peixaria, cara. É da peixaria. É demais. Mesmo no consumo, você tomou uma decisão. Eu não vendo mais pra você, meu irmão. Todo mundo tem um preço, João. Polícia tem preço. Se polícia tem preço, traficante também tem que ter. Qual é? Meu irmão, leia meus lábios. Não vendo mais pra você. Nem uma grama, nem um tirinho. Sacou? E o personagem, ele foi o causador da prisão, ele foi um informante. Ele que informou? Na verdade, aquele cara é um psiquiatra, né? Que depois acabou. Ele é psiquiatra, né? Acho que ele morreu. Foi informações que eu tive, né? Porque ele estava numa ladeira abaixo, que eu falei, olha, eu não quero que você... Ele era do Rio mesmo, ele era do Rio de Janeiro mesmo. Você morre. Ele muito bem sucedido, clientes à beça, e acabou... começou, ele comprava lá 2 gramas, passou 5, 10, 15, daqui a pouco queria 100, 150. Falei, cara, o carro já tinha mudado para uma chumbreguinha lá qualquer, então eu resolvi que ele não ia. Na verdade, no filme se juntam 2 personagens em dois personagens reais se juntam e se transformam nesse que denuncia. Tá? O psiquiatra, esse cara não foi preso. Quem foi preso foi um espanhol que um amigo pediu para eu vender para ele uma quantidade, 1 quilo de cocaína. Eu vendi, fiz esse favor e o cara era viciado em heroína. E para bancar uma dívida, o vício dele lá, ele mandou dentro de um livro por correio. Só que foi preso e aí me denunciou. Então, para não perder as 2 histórias, o filme não podia ter 4 horas e tal, então juntou-se esses 2 personagens. Então, esse psiquiatra que já tinha uma importância lá tal dentro da história, passou a ter uma responsabilidade dupla que foi... Mas é o Lerole que você está falando, esse que o espanhol era o Lerole? Não, que teve um personagem lá que comprou na piscina, que era um... Lerole foi o que fez a conexão para os... Nelore era uma marca. Era uma marca, tá? Um carimbo. O cara da cadeira de roda lá, né? Tinha nos tabletes um Nelore, um boi, né? Um gado. É um tipo de gado, né? Sim. Amor, que mostrou você no hotel, não? Porque ele vinha assim, mas vinha lá da... Mostrou você lá na Europa, né? Peru, lá na Europa, lá no hotel que você estava na piscina, né, tal, lá. E aí... Vim aqui. Não, esse foi no Intercontinental. Foi no Intercontinental, mas foi filmado como se fosse lá, não? Não. Foi aqui mesmo? Os gringos que estavam aí. Entendi.
Não, muito interessante. Você depois me falou aquela história que você me contou. Eu encontrei com esse cara aqui, fiquei 4 horas no Mirante. A gente não conseguia ir embora do Mirante. Pegando onda, porque tava um mar enorme, batendo. Você me falou. Não dentro d'água, mas chuva, né? Você me falou aquela história maravilhosa bonito. que o Serginho vai adorar escutar. Do trem lá, do trem que você puxou a parada. Aquela do trem foi Essa maravilhosa. daí era longa, realmente. É porque eu parei o trem sem querer, eu tava tomando cerveja sem parar. E a minha mulher falou pra eu ficar quieto, né, que eu ia arrumar uma encrenca e tal. E aí eu parei na porta da cabine assim, se fui segurar numa alça, porque o trem tava dando, dava umas sacudidas, e aí a alça era o freio de emergência. Ixi. Parou na hora, Não, uma barulheira, e assim, é muito sério. Aquele mecanismo já aciona o freio do trem mesmo? Ou é o maquinista que observa e para? Não sei se é uma coisa direta, mas é uma freada imediata. Com Cão farejador, Caraca. Cão farejador, É uma nossa. história longa que até vai estar aí. Vai estar aí, depois a gente No observa aí. podcast ou uma série. No podcast. Temos coisas aí. A gente tem. Em andamento. A gente tem que fazer um podcast mesmo. Manda uma mensagem aí, Serginho, de fé e esperança. Não, eu me lembrei, você falou essa história aí, eu me lembrei daquela enquete que o pessoal faz, que tem muito a ver com assuntos espirituais e tal. Se você tivesse num trem que tivesse que acionar esse mecanismo aí para salvar a sua filha que está ali amarrada na linha do trem, ou seu filho, mas se você aciona isso, você mata todos os passageiros do trem, você... Tem que tomar uma decisão em cima da hora. Né? Já teve um vídeo desse. Aí eu puxo. Pra salvar o filho. Não, eu aviso a galera, ó, vai rolar um problema. Olha só, essa metáfora que o Serginho está falando, uma metáfora espiritual, que diz que o Jesus, ele deu o próprio filho para salvar a humanidade. Então, no caso, era o filho do Jesus que estava na linha do trem e ele não puxou para salvar o vagão que simbolizava a humanidade. Acho que eu já vi esse vídeo. Só posso aproveitar o espaço só para agradecer a todo mundo que está torcendo por mim, está gostando de ver que eu tô limpo e tal, tá enaltecendo aí, tá me seguindo. E desejar toda a criatividade, toda a saúde e clareza mental para todo mundo, que tudo dê certo aí nos negócios, iniciativas, projetos de vocês. E é uma honra para mim estar aqui com esses dois. E é isso aí, galera. Obrigado. Abraço aí.